é só clicar 2 vezes sobre ele e já vai abrir para estar informando a senha do supervisor responsável aí pelo caixa. Vou colocar aqui a senha. Ele permite trabalhar tanto em computador normal com teclado, quanto num computador touchscreen por meio de um teclado virtual. Vou dar OK aqui. Já vai abrir para mim o meu aplicativo do ClipChef. Logo que você inicia o uso do ClipChef, a primeira configuração que você vai ter que fazer vai estar presente aqui no menu de configurações, que é essa engrenagem. Vou clicar sobre ela. Primeiramente, você vai informar a quantidade de mesas e a quantidade de comandos. Não é obrigatório ter os dois, você pode ter um ou outro, conforme necessidade. E também você vai definir se você vai fazer uso do aplicativo móvel ou não. Caso faça uso do aplicativo móvel, as sequências têm que ser diferentes. Então, se aqui as mesas foram do 1 ao 50, aqui eu precisaria seguir a ordem do 51 ao 100. Para que eu possa chamar essas informações no aplicativo móvel que posteriormente a gente vai estar visualizando. Eu vou pressionar em gravar nos 2 botões para que faça essa geração das mesas e das comandas. Após isso, nós temos o menu de favoritos. O que é este menu de favoritos? É como se fosse uma divisão dentro do ClipChef de categorias e dentro dessas categorias os produtos que fazem parte delas. Então eu posso cadastrar como favorito, por exemplo, pizza. E dentro da pizza a gente tem a pizza de chocolate, a pizza de calabresa, a pizza de estrogonofe, que são as pizzas que o cliente pode pedir. Posso criar a categoria ou favorito porções e dentro aqui vai ter as porções que eu ofereço para o meu cliente e assim sucessivamente. Qual é o intuito dessa comunicação, dessa divisão em categorias de favoritos e subfavoritos? Se eu abrir uma mesa, vou clicar aqui 2 vezes sobre ela, aqui na lateral esquerda vai aparecer os favoritos, né? Por exemplo, aqui a pizza. E clicando nele já vai me aparecer o item para eu estar podendo lançar. Então é para facilitar um lançamento mais rápido, um lançamento mais ágil. Além disso, aqui no menu de configurações ainda tem a configuração de impressão. Então eu posso configurar aqui grupos de produtos diferentes, vão para impressoras diferentes. Então, grupo que eu falo é você lá no estoque do Clip Pro mesmo, né? Você abre o grupo, o item, tem a informação aqui de grupo, tá? Esse grupo aqui, por exemplo, poderia ser comidas, que isso é uma comida, né? A pizza. Então, eu classificando como comidas, eu posso vir aqui no ClipChef, na configuração, e dizer que o grupo comida, ou bebida aqui, por exemplo, né? Vai ser impresso na impressora do bar, que o de comida vai ser impresso na impressora da cozinha, que o de saladas vai ser impresso em outro lugar. Então, tem como fazer essa configuração. E também tem como selecionar uma impressora padrão para conferências e impressão de entrega. Tem a aba de supervisor e gerente, que vai pedir a senha para poder alterar. Aqui é onde você vai poder colocar a questão da taxa de serviço, de exigir senha ou não para descontos e transferências, se pode ou não informar o valor do produto e para ocultar valores totais. Na aba Outros, o cliente vai ter acesso à configuração da taxa de couvert por pessoa ou por mesa, um atendente padrão, vai poder fazer a configuração da balança de pesagem, isso se encaixa mais para buffet, né? Ele vai poder habilitar o teclado touchscreen, vai poder solicitar confirmações para sair da mesa e também vai poder ocultar itens de uso e consumo. Temos também a parte do gerenciador de senha, que é para, por exemplo, aqueles tipos de estabelecimento que a gente conhece, que você faz o pedido e depois você espera uma senha que é impressa no cupomzinho ser chamada para que você possa retirar. Tem como fazer a configuração do sistema. Só não vai ter a integração com o LED, tá? Daí isso vai ter que ser feito manualmente pelo estabelecimento. Tem ainda um atalho para as configurações da NFC, lembrando que o Chef também é 100% fiscal e a finalização só ocorre por nota fiscal do consumidor. Então aqui tem como ele configurar por dentro do Chef. Tem a configuração de WhatsApp, que é para você configurar mensagens padrão do WhatsApp conforme você altera o status dos pedidos.
E a gente tem aqui o menu de configuração do iFood, tá? Que colocando um usuário e senha, o cliente consegue fazer uma integração com o iFood. Fechando aqui, eu já posso começar o uso do meu sistema. Para trabalhar, a gente tem alguns menus aqui que a gente pode estar usando no nosso estabelecimento. O primeiro e o segundo menu são as mesas e comandas. Elas têm mais ou menos o mesmo funcionamento, tá? Então eu vou clicar 2 vezes sobre a mesa ou sobre a comanda. Vou lançar a informação do cliente aqui na lateral, por exemplo, vou colocar o cliente X. Vou lançar qual é o produto, então, por exemplo, aqui vou lançar que o meu cliente ele consumiu uma coxinha com uma coca, né? Uma coxinha. Vou lançar também uma porção. Vou lançar aqui uma pizza. Ele acabou de consumir. Eu só volto, né, para gravar. E pronto, a mesa já está ocupada. Para que eu possa lançar mais itens, eu posso clicar 2 vezes novamente sobre ela e lançar os itens conforme eu tiver a necessidade. Aqui embaixo eu vou ter algumas opções interessantes. Então, por exemplo, eu tenho a opção de cancelar, que é de item, né? Eu posso marcar aqui um item. E depois eu posso vir aqui embaixo e cancelar esse item. Tem também a parte de observação. Então, meu cliente falou que na pizza de estrogonofe de frango ele não quer orégano, por exemplo, né? Daí eu posso colocar aqui essa observação, tem aqui embaixo. Tem também a opção de adicionais, que eu posso cadastrar um adicional, por exemplo, essa porção de peixe com batata frita, né? Vou colocar aqui como pretendo. Nessa porção de peixe com batata frita, por exemplo, borda de chocolate com morango, tem como eu adicionar. Ou nessa porção de batata frita, por exemplo, vai vir queijo. Posso colocar o queijo como um adicional. Tem como eu adicionar o queijo para estar trabalhando junto com a porção de peixe com batata frita. Tem também a opção de acréscimo e desconto, que clicando sobre ele tem como eu informar um acréscimo ou desconto por valor ou percentual. Tem a opção de reimprimir os itens, seja na cozinha, seja no bar. Tem a opção de histórico do item. A opção de conferência de mesa, que vai ser as informações do cliente, as informações do produto. Tem a opção de liberar, que ela libera a mesa sem emitir um documento fiscal, mas essa liberação ela fica pendente até ser feita a emissão da NFCE. E eu tenho um botão aqui que vai me permitir finalizar a NFCE por dentro aqui do sistema, diretamente pelo ClipChef. O funcionamento é basicamente esse. Além do botão da NFCE aqui para finalizar por dentro do ClipChef, eu também posso clicar sobre a mesa e clicar aqui no lado direito do botão de finalizar para que ele me abra o caixa e eu possa puxar a mesa a qual eu quero fazer a finalização. As comandas funcionam da mesma forma, tá? Eu vou abrir a comanda, vou lançar os itens, tem os mesmos botões inferiores. Tem também o trabalho com pedidos, que é este ícone aqui. O trabalho com pedidos é um pouco mais simples. Eu vou informar o número do pedido, por exemplo. Vou abrir o pedido e vou lançar as informações do pedido. Vou lançar aqui que pediu uma Coca 600 e pediu um pastel doce, por exemplo, né? O que vai ter de diferente quando a gente fala em pedido, tá? Vai ter status de trabalho, né? Tá em produção, já tá entregando, já finalizamos, foi cancelado. E também vai ter como definir o entregador. Fora isso, eu posso também finalizar aqui como a NFCE ou somente salvar esse pedido aqui para que posteriormente eu dê um status a ele. A grande jogada do entregador é aquela configuração que a gente ensina lá no treinamento do Clip Pro, que é acessar o Clip Pro, ir lá no menu de cadastros, acessar a parte de funcionários, cadastrar o funcionário, só que aqui embaixo na parte de funções, marcar ele como entregador. Então ele só vai aparecer no ClipChef se ele estiver marcado como entregador. Feito isso, ele vai aparecer aqui na aba de entrega e vai aparecer ali conforme o status. Aqui com esse status laranjinha, ele está ocupado, ele pode estar ausente ou ele pode estar livre aí dependendo da finalização que é feita aqui no gerenciamento de entregas desse entregador. O último menu que é visível ali no ClipChef é o lançamento rápido. O lançamento rápido é mais um modelo de caixa, né?
que já abre direto aqui a comando, que a gente só vai lançar as informações que ele quer. Então, uma porção de batata frita, por exemplo, e vamos botar uma cerveja, uma Brahma litro. E ele já tem aqui o botão de finalizar, né? Ou de dar um acréscimo de desconto. E ele já finaliza o lançamento, já sai o cupomzinho, não tem ali nenhuma comunicação com uma mesa, com uma comanda, ou foi feito algum pedido. É como se fosse feita uma retirada na hora no balcão. Basicamente, dentro do Clip Chef em si, é isso, tá? Aqui nos menus superiores a gente ainda tem a opção dos registros, que é aquilo que eu comentei. Tem como você trabalhar com cupomzinhos que estão esperando a emissão, ou seja, eu liberei a mesa sem emitir o documento. Posso acessar depois aqui o menu de registros e emitir os documentos referentes. Tenho também aqui na opção de registros como ter um relatório aí de notas emitidas, ele vai abrir para mim o meu emissor. E tenho também como vir aqui na opção de caixa, fazer a abertura ou fechamento dele diretamente pelo Clip Chef, sem abrir o PDV. Tenho uma opção de relatório de transferência de mesa. Os demais relatórios, quando são referentes à venda, vão estar lá nos módulos disponíveis para eles, lá no Clip Pro, né? E tenho uma opção de base de conhecimento e de sair. Basicamente, o uso de Clip Chef enquanto desktop é esse. Agora, vamos verificar como funciona o aplicativo móvel em si. O que eu tenho que fazer no meu computador para depois eu posteriormente poder usar o aplicativo móvel? Eu vou ter que acessar aquela pasta raiz que a gente tinha comentado anteriormente, né? Vou ter que clicar com o botão direito aqui no ícone do Clip Store. Vou ir em abrir local do arquivo e vou ter que executar um atalho chamado Clip Móvel. Executando aqui o atalho do Clip Móvel, ele vai rodar um serviço que vai permitir que essa conexão seja feita. Vai aparecer já aqui o endereço de IP e a porta para conexão. Vamos informar essas informações no celular. O que vai ter que ser feito para usar o Clip Chef no seu dispositivo móvel é primeiramente baixar ele, seja na Play Store, que é para os Androids, ou na App Store, que é da Apple, né, do iPhone. Depois de baixar, vocês vão realizar a abertura e vão configurar com as informações disponíveis no Clip Móvel anteriormente, tá? Aquelas que eu mostrei, de IP e porta. Aqui elas já estão configuradas. Vou testar a minha conexão. Ele vai me avisar que eu estou conectado ao servidor. Eu já vou poder fazer o login com o meu usuário. Vou colocar aqui assim. Acessando, ele já vai abrir aqui para mim a informação do número da mesa ou comanda. Se você trabalha com outro número, você pode usar um identificador. E também tem como colocar o número de ocupantes. Por exemplo, veio 2 pessoas que vão dividir a conta. Vou em continuar. Vou poder lançar os meus produtos, pesquisando por ele aqui. Vou colocar 2 aqui. A pizza portuguesa. Vou adicionar a pizza portuguesa. Posso adicionar mais quantidades, né? Vou dar um continuar. Vai adicionar com sucesso. Tenho também como fazer isso por meio do leitor. Consigo ler um código de barras para daí posteriormente estar podendo analisar. Tem como lançar os favoritos, né? Que era o que eu tinha comentado para vocês anteriormente. Tenho como lançar um cliente. Por exemplo, aqui. E tenho como acompanhar os meus itens lançados e imprimir uma conferência. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui, acessando o meu Clip Chef, a minha mesa 1 já tem as informações que eu lanço. Da pizza portuguesa, 4 unidades. Então ele trabalha simultaneamente, facilita para os garçons que vão estar fazendo esse lançamento pelo aplicativo diretamente da mesa do cliente, enquanto se terá a retaguarda já com as mesmas informações. Por que é interessante que só o supervisor tenha essa senha? Porque em vários momentos o sistema vai pedir essa permissão, essa senha, para fazer alguma coisa. Então, se um funcionário estiver dando um desconto de 100% numa venda, isso é prejuízo para a loja, né? Se não for uma coisa acordada. Então, ele vai pedir a senha do supervisor.
Ou, vou alterar a permissão de um funcionário, vou alterar um dado lá, por exemplo, do Pix, que é um dado secreto, né? Um dado que vai gerar dinheiro, vai gerar um financeiro. Ele vai pedir a senha do supervisor. Por isso que é interessante que o supervisor somente tenha essa senha. Pode colocar qualquer uma. E a primeira tela que o cliente vai visualizar é o dashboard. O que é o dashboard? Ele é um resumão inicial da saúde do sistema. Então ele vai ter várias informações, como por exemplo o saldo das contas, resumos diários e mensais, como está ali as vendas, tanto do mês quanto do dia, a questão de itens com quantidade mínima. Ele tem um dashboard financeiro, que vai tratar um pouquinho ali da inadimplência e do fluxo de caixa. Ele tem um módulo de vendas também, que é como se fosse ali uma conferência para como que está a venda no dia, por vendedor, um comparativo de períodos de um ano, né, que é bem bacana. Então é um controle que o cliente pode fazer. Esse dashboard não é customizável e ele é mesmo só para consulta, tá? Ele é bem inicial. O que o cliente vai ter que se preocupar antes assim de começar mesmo o bruto do sistema, que é emitir nota e financeiro? Ele vai ter que fazer alguns cadastros. No sistema tem 3 formas de acessar cadastros, tá? Tem o menu aqui em cima de cadastros, que vai ter alguns cadastros, de cliente, fornecedor, estoque. Tem um ícone de cadastros, que é esse ícone aqui, onde ele vai ter essas mesmas informações. E tem alguns atalhos rápidos, como por exemplo para os cadastros de cliente, fornecedor e estoque. O primeiro talvez que vai ser interessante para um estabelecimento é a questão do cadastro de funcionário, tá? Que é o usuário do sistema. Ele vai acessar cadastros, funcionários e vai ter acesso a uma lista de alguns funcionários, né? O que ele vai conforme ele for cadastrando. Esse menu superior que vocês estão visualizando aqui no módulo de funcionário, então sempre vai ter um menuzinho de arquivo, que é onde vai conter algumas informações importantes para o módulo. Então, por exemplo, aqui para funcionários tem como cadastrar cargos e setores, que é uma coisa específica para funcionário. Sempre vai ter um menu de editar, que geralmente traz a opção de novo, alterar, excluir. Sempre vai ter o menu de relatórios, cada módulo contém relatórios específicos para o tipo de operação. Sempre vai ter o menu de exibir, que é algumas opções de filtragem. O menu de procurar, que é o mesmo ícone que este logo abaixo. E o menu de caractere. Esse menu aqui de ícones também é sempre o mesmo, tá? Às vezes vai ter uma opção ou outra que ela vai estar inativa, por algum motivo. Seja porque não é possível usar no módulo, ou porque não tem finalidade, né? Mas vão aparecer essas opções. Quais opções são essas? Este é o botão de novo, o bloco em branco. Esta é a opção de alterar. Esse é o procurar. O procurar é uma informação somente. O imprimir, que imprime dados em tela. O excluir, que exclui cadastros. O filtrar, que faz filtro em pode ser feito filtro em várias informações ao mesmo tempo. O visualizar, que gera fichas técnicas nos módulos, no que você tiver selecionado. E o mostrar colunas, que eu posso decidir o que vai aparecer. Se vai aparecer só nome CPF, se só nome logradouro, se só nome município. Então fica aí uma customização que o cliente pode fazer. Clicando aqui no menu de novo, ele vai me abrir um cadastro padrão de funcionário. O que é obrigatório colocar? É obrigatório colocar um nome e o CPF, para estar podendo fazer aí esse primeiro uso, né? Padrão de cadastro. Essas outras informações de endereço, setor, salário, se preenche conforme a necessidade da empresa. Aqui embaixo tem um menu onde vai ter que ser prestada assim, uma atenção especial, que é o menu de funções. Vai ter a parte de o que ele faz dentro do sistema. Então, se eu marcar ele como vendedor, vai ser possível selecionar ele nas notas fiscais como vendedor. Se eu marcar como entregador, vai ser possível estar verificando ali em alguns módulos específicos como entregador. Então isso é bem importante, tá? Para que ele apareça nos lugares certos no sistema. Para que ele tenha uma senha para acessar o sistema separado, vai ter que marcar ele como usuário, depois vir aqui no botãozinho de permissões e estar clicando para alterar a senha. Daí, como eu estou com o meu usuário supervisor, vai permitir que eu coloque uma senha para minha funcionária Bruna, está fazendo acesso ao sistema. E pronto, meu cadastro do meu funcionário está sendo feito. Se eu reabrir o sistema, a Bruna vai aparecer lá para ser selecionada como um funcionário. Outros cadastros que o cliente vai ter que se preocupar para estar realizando. O cadastro de cliente, estoque e fornecedor vai ser a base das entradas,
saídas e operações fiscais que vão ocorrer dentro do sistema. Então, o que ele vai ter que fazer primeiramente é acessar o módulo de cliente e ele vai poder cadastrar um novo cliente. Vocês podem verificar aqui que aqueles menus, como eu comentei, são sempre os mesmos. Sempre se vai clicar no botão de novo para fazer um novo cadastro e as informações de cadastro vão variando conforme o módulo, né? Aqui no cliente ele vai pedir as informações de CPF, RG, endereço, e-mail de contato. O que tem de interessante nesse módulo que não tem nos outros são algumas integrações que nós temos. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu CPF. A gente tem integração com uma API chamada Unicheck, que é referente a esse ícone aqui, que ela faz uma consulta na Receita. Então eu vou clicar aqui, vamos aguardar ela fazer a consulta. Ela vai me trazer algumas informações que ela encontra na Receita sobre o CPF ou CNPJ informado. Quando você adquire o sistema, o cliente adquire, né? Ele começa com R$15 de saldo para essa integração. Cada consulta custa 0,15 centavos. Conforme ele for consultando, vai diminuindo esse saldo. E quando termina o saldo, ele tem que adquirir mais de forma online para estar podendo usar ainda a ferramenta. Para utilizar é bem simples, eu vou clicar em utilizar e ele já preenche algumas informações automáticas. Outra integração que a gente tem é a questão do SPC, que é uma integração com a FCDL municipal. Então vocês vão ir lá na FCDL municipal de vocês, vão pegar um usuário, uma senha e vocês vão poder fazer consultas ao SPC no sistema. No sistema isso não vai ter nenhum custo, tá? Mas nas FCDL geralmente se cobra uma taxa por consulta ou por tipo de consulta. E nesses casos, daí vocês vão ter que fazer o pagamento diretamente para a instituição. Além disso, no ícone tanto de cliente quanto de fornecedor, ele tem esse símbolo do WhatsApp. O que é esse símbolo? É uma integração com a API do WhatsApp Web, onde clicando aqui vai abrir automaticamente uma nova aba do WhatsApp Web, onde você vai estar podendo enviar uma mensagem para o número que você preencher aqui nesse campo aqui referente a celular. Outras informações que você pode preencher no cadastro de clientes é a questão, por exemplo, na aba de dados adicionais, de limite de crédito, de renda, de cônjuge, dá para você estar informando essas situações. Também tem a aba de referências, que lojas usam, lojas não, vai da demanda do cliente. Tem a aba de endereços adicionais, que é o endereço de cobrança e de entrega. E a aba de contatos. O que é a aba de contatos? Por exemplo, meu cliente está me devendo, liguei para ele, posso registrar como um contato. Ou, meu cliente está de aniversário, liguei para ele, ofereci uma promoção, é um contato. Então tem como você estar filtrando, controlando esses contratos por dentro do cadastro do cliente. Eu salvando essas informações aqui que eu puxei pela Unicheck, já aparece aqui para mim na listagem o meu cliente, que é a Bruna, que no caso eu me cadastrei. O cadastro de fornecedores, que é aqui no ícone da fábrica, funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Vocês podem ver que tem um monte de fornecedor cadastrado, por exemplo, né? Vou abrir um aqui com dados para mostrar para vocês. Então, eu vou ter que preencher a mesma situação, CNPJ, CPF, os dados de endereço, dados de contato. O que tem de importante é que nesse módulo, além do cadastro de fornecedor, que é bem básico, e tem a Unicheck e o WhatsApp também. Se eu precisar cadastrar uma transportadora, eu vou ter que cadastrar ela como um fornecedor dessa forma, só que aqui em ramo de atividades, eu vou colocar que o ramo de atividades dela é transportes. Só assim vai habilitar para mim a aba de veículos, que é o que eu vou precisar cadastrar para depois, posteriormente, emitir documentos de transporte. Feita essa alteração, feito o cadastro que eu preciso fazer, vou dar um OK, salvo aqui e eu consigo puxar essa informação na hora da emissão da nota. O terceiro cadastro, que talvez assim é o mais importante dentro do sistema a nível de tributação e fiscal, é a questão dos produtos. Não tem como fazer nem movimentação de entrada, nem de saída sem ter o produto cadastrado. Então, por exemplo, vou vir aqui e vou cadastrar um novo item. Botão de novo. Vai ter a questão do tipo do item, por exemplo, que é obrigatória, né? Além disso, eu vou ter que preencher a questão da descrição, a questão dos códigos tributários, conforme a orientação da contabilidade. Posso definir um preço, posso definir uma quantidade e um preço para atacado, quantidade, né? Quanto que já tem no estoque,
e uma quantidade mínima. Quando chegar a 2 eu quero que o sistema deixe ele vermelhinho para eu lembrar que tem que comprar. Dá para fazer isso também. Tudo isso, todo o preenchimento, até que na aba de adicionais e observações, que tem muito dado contábil, vai preencher conforme o auxílio da contabilidade. Além desses dados, ele vai ter informação também de preço promocional, então ele pode definir que esse produto vai ter um preço X por tanto tempo. Tem a aba de produtos similares, então eu tenho 5 parafusos, que são parafusos iguais, mas são de 5 fornecedores diferentes e por isso tem 5 preços diferentes. Eu quero que meu cliente possa visualizar esses produtos similares e escolher qual mais tem interesse a ele. Dá para fazer também. E também tem a aba de lotes, que é onde você vai cadastrar os lotes. Eu trabalho com fardo de feijão. Eu tenho controle ele por lotes. Eu sei qual que vai vencer antes, qual vai vencer depois. Quero vender dessa forma. Dá para fazer o controle de lotes aqui dentro do sistema. Ainda tem como controlar um item por grade, que é aquela história das confecções. Eu compro 10 camisetas, 5 são pretas, 5 são azul, 5 são M, 5 são G. Eu tenho como gerar cadastros separados para essa informação de forma automática. E também tenho como controlar por serial. Então, por exemplo, assim, eu sou uma loja de eletrônicos, presto suporte e vendo por serial. Posso controlar no sistema? Pode. Dá para dar baixa em seriais específicos na hora da venda. Feito essas informações, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um produto cadastrado. Aqui ele vai estar bem preenchidinho, vocês podem ver que é um exemplo de item com grade. Ele fica dessa forma, tá? Vocês podem ver que dá para colocar a foto, dá para trabalhar com toda a parte da grade, então é um controle bem completo. Além disso, no próprio módulo de estoque, no menu de arquivo, que como eu mencionei antes, ele traz algumas opções interessantes ao módulo, vai ter a questão da composição. O que é a composição? Por exemplo, assim, eu compro o boi inteiro, né? Abro uma nova composição, eu compro o boi inteiro, só que eu não vendo o boi inteiro. Esse meu boi, ele vai virar patinho, vai virar picanha, vai virar osso, vai virar tudo que é partes do boi que você vai vender, vão ter que ser descritas separadamente. Você não vai vender elas desta forma, como o boi inteiro, né? Então você pode usar um módulo de composição e transformar esse boi nas pequenas partes que são referentes a ele. Além desse módulo, ainda no módulo de estoque, no menu de arquivo, a gente tem a opção do kit. O que é o kit? Vou citar um exemplo para vocês que um próprio revendedor passou. Vamos supor assim que uma loja de motos venda um kit que vai formar lá aquela parte da carenagem, da correia, e ele quer vender tudo de uma vez só, ele quer lançar uma vez só na nota e que puxe todos os itens. Dá para ele usar um kit. Ou, é uma cesta natalina, vai panetone, vai champanhe, vai uva passa. Tem como ele abrir um novo kit, colocar aqui que o nome do kit é cesta natalina. E dentro da cesta natalina, ele vai poder colocar os produtos que fazem parte do kit. Qual que é a diferença entre composição e kit? Composição, se por exemplo eu disser que o boi virou a paleta, é a paleta que vai sair na nota. Agora, se eu disser na nota que eu quero importar a cesta natalina, o que vai entrar na nota são todos os itens referentes à cesta natalina. Então é um kit e uma composição, são duas coisas diferentes. Ainda no menu de arquivo, tem as opções de cadastro da própria grade, de novos grupos. Então, eu compro itens no mercado que vão ser bebidas, carnes, produtos de limpeza, posso cadastrar como grupo. Posso cadastrar novas unidades de medida, se for necessário. Eu não vendo em pacote, eu vendo em prato. Minha unidade de medida tem que ser prato. Tem como cadastrar o prato como unidade de medida. No sistema tem como também trabalhar com etiquetas. Sejam elas de bobina, né? Que daí o sistema só gera esse padrão dessas impressoras. Tem como ser etiqueta de página, que daí são geradas em impressoras A4 que tenham essa funcionalidade. E também tem como gerar uma etiqueta customizada. O que é essa etiqueta customizada? Meu cliente disse que precisa ter item X e item Y na etiqueta e ela precisa ser de tal tamanho. Tem como a gente vir aqui, selecionar o tipo, né? Por exemplo, 3 colunas, 2 colunas, ir no botãozinho de configurar e daí ele abre aqui um painel de customização. A customização é um pouco complexa, tá? É um pouquinho não amigável a interface de customização, mas o suporte presta auxílio 100% para estar fazendo essa customização. Além das etiquetas, vai ter também a opção dos arquivos fiscais, que é a questão do inventário,
Sintegra, SPED, que é o que a contabilidade solicita geralmente mensalmente para os clientes, e o sistema vai gerar em sua totalidade, tá? Então, para varejo, para confecção, para os tipos de ramo que ele atende, ele vai gerar com totalidade, tá? Além disso, aqui no módulo editar vai ter a opção de reajuste preço promocional, que reajusta o preço em lote, então vai ajustar o preço de vários produtos ao mesmo tempo. Vai ter a opção de replicar alterações, então, eu preciso, por exemplo, aqui vai pedir a senha do supervisor, né? Então, eu preciso que 1000 itens, né? Por exemplo, todos esses itens aqui tenham a mesma informação no IPI. Tem como eu informar para todos os itens a mesma informação por meio do replicar alterações. Ainda aqui também é interessante aquela função de conferência de estoque, que é para você conferir o que você tem no estoque com o que tem no sistema e gerar relatórios para posteriormente estar fazendo o ajuste. No menu de estoque é basicamente isso, tá? Tendo isso cadastrado, você já tem os meios para estar prosseguindo para as emissões de nota fiscal. Antes ainda, eu quero mostrar para vocês o menu de DAVs. O que são DAVs? São documentos auxiliares de venda. Esses documentos são o pedido de venda e o orçamento, que a gente já conhece, né? No sistema tem a opção de emitir pedidos de venda, e a interface é a mesma, tá? A telinha é a mesma do orçamento. Vocês podem ver que aqui tem como você lançar um pedido de venda. Tem como lançar orçamento. Então, qual que é a diferença entre os dois? O orçamento é aquela coisa menos compromissada. Já o pedido de venda, geralmente, é quando o cliente já fechou e só está esperando aí a finalização, a entrega para poder emitir o documento fiscal. E ainda a gente tem um módulo que se chama lançamento rápido, que é como se fosse uma frente de caixa para lançar pedidos de venda e orçamento, que também é bem bacana. Então, por exemplo, eu digo aqui que eu quero lançar um item X, ele vai puxar esse item aqui para mim na minha venda, para eu estar podendo estar gerando um pedido de venda, um orçamento e posteriormente importar para uma nota fiscal. Saindo do módulo dos DAVs e entrando mesmo agora na parte fiscal, a gente tem 2 documentos de saída, além do cupom antigo, aquele que tinha impressora com memória fiscal, que o sistema consegue emitir para dar baixa em estoque. Que documentos são esses? É a NFE, que é a DANF, a nota fiscal eletrônica, aquela nota grande, e a nota fiscal do consumidor, seja ela SAT ou do Ceará ou a do resto dos estados brasileiros, né? Então, o sistema consegue emitir esses 2 tipos de nota para estar podendo fazer o trabalho ali abaixo de estoque, geração de financeiro. Para você configurar a emissão da DANF, o cliente vai precisar acessar o menu de configurações, parâmetros, daí ele vai vir aqui no menu de nota fiscal e vai vir em configuração da nota fiscal eletrônica. Vindo aqui, ele tem acesso aí a um módulo novo, que é o gerenciador de notas fiscais eletrônicas. É pelo gerenciador que o cliente vai ter a opção de fazer cancelamentos, gerar cartas de correção, estar inutilizando notas pendentes, fazendo a manifestação do destinatário também, caso necessário, e também fazer a configuração. Quando ele fazer o primeiro acesso, vai apresentar uma mensagem avisando que não está configurado e se ele deseja configurar. Ele vai dar um sim e ele vai cair na mesma tela aqui do menu Opções, Configurar, e ele vai ter que colocar algumas informações para começar a emissão. Ele vai ter que selecionar um certificado, aqui pela opção de buscar certificado, tem que estar instalado corretamente na máquina. Ele vai vir aqui na aba Web Service e vai selecionar qual que é o ambiente, se ele está em produção ou homologação para teste e produção com validade fiscal. E ele vai ter que acessar a aba Séries da NFE e informar a série da nota e o número da próxima nota. Feito isso, dando um OK, o sistema se encerra para aplicar as configurações e o cliente já pode acessar aqui o menu de nota fiscal eletrônica por meio desse ícone para poder estar emitindo a sua primeira nota. Ele vai acessar o botão de novo e vai aparecer para ele aqui a nota fiscal para ele estar fazendo o lançamento, da natureza de operação, do cliente, de produtos e serviços, se tem transportadora e a questão do faturamento, que vai ser feito aí para a geração do financeiro, tudo bem? Então aqui o cliente vai fazer todo o processo para estar fazendo o lançamento da nota fiscal eletrônica. Deixa eu fechar aqui.
Pronto, além da nota fiscal eletrônica, que é a grande, a DANF, tem também como emitir a nota fiscal do consumidor, conforme eu mencionei. A nota fiscal do consumidor ela é feita em um módulo separado, que está na área de trabalho como outro ícone, que é o Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ou emissor de NFCE. Abrindo esse ícone, ele vai abrir o caixa, que é igual aqueles caixas de supermercado. Vamos aguardar ele estar fazendo a abertura. Vai pedir também aqui a senha do responsável, né, do supervisor ou de quem está abrindo o caixa. E vai abrir essa telinha de caixa livre. Para ele fazer a configuração dessa emissão, ele tem que acessar aqui embaixo a opção de configurações ou pressionar a tecla F10. Vai ter que acessar a aba configurações da NFCE e preencher mais ou menos as mesmas informações que ele preencheu na DANF, na NFE. Vai preencher se vai usar em homologação, em produção, o certificado digital e as questões do token, que é o CSC dele, para gerar o QR Code. Tendo isso preenchido, ele já consegue fazer uso do sistema. Então, ele consegue lançar uma nova venda, né? Ele consegue trabalhar aqui dentro do sistema, consegue fazer cancelamentos, verificar todos os cupons que ele emitiu, por exemplo, aqui pela relação de cupons. Tudo isso sendo como se fosse um caixa de mercado mesmo, tá? Então, ele é super prático, é um lançamento super rápido, que é feito para gerar a notinha do consumidor. Geralmente é o que se deixa aberto em caixas mesmo, né? Todas essas informações caem dentro do módulo das notas fiscais eletrônicas aqui de venda, dentro do Clip Pro, que é o sistema de retaguarda, onde vai ser feito os cadastros, onde vai ser feito os lançamentos, para que possam constar posteriormente. Ainda no sistema, nas movimentações, é possível fazer movimentações de entrada, aqui pelo carrinho de compras. Abrindo ele, é possível lançar notas de compras aqui pelo menu de novo. Então tem como lançar a nota de forma manual, então eu posso preencher todos esses itens de forma manual, ou então eu posso vir aqui em importar NFE, importar via XML, e ele vai me trazer todas as informações dos itens, do meu fornecedor. Se eu não tiver elas no estoque, ele vai cadastrar automaticamente. E se eu tiver, ele vai pedir para eu fazer a conferência para ver se realmente condiz com o produto que eu tenho no estoque. Essas duas formas são válidas e as duas formas vão gerar aí a questão da entrada no estoque do produto, da movimentação de entrada. Ambos os casos, sejam entradas ou saídas, vão gerar financeiro. Onde que é o financeiro do sistema? O financeiro do sistema são esses módulos aqui, tá? A gente tem o caixa, que é para onde vai tudo que é pago à vista e em dinheiro. Então, vai gerar saldos, né, de entrada, saída e um saldo final. A gente tem o controle bancário, que é onde se pode cadastrar contas de banco e gerar por meio delas boletos de cobrança e controlar o saldo. A gente tem o módulo de cheques pré-datados, que é onde o cliente vai encontrar o cadastro para esses cheques, para estar podendo vincular eles a notas de entrada ou saída, conforme for feito o pagamento. E a gente tem os módulos base, que são o contas a receber. Tudo no sistema que for feito para um cliente vai cair no contas a receber, a pessoa colocar aí como uma coisa que ela tem a receber. Tudo que for de fornecedor e que ela tiver a pagar, por exemplo, eu lancei uma nota de entrada, tenho 12 prestações para pagar. Vai cair aqui para ele dentro do módulo de contas a pagar, onde também, por exemplo, aqui no editar, ele pode cadastrar contas fixas. Que, eu tenho internet que eu sei que todo mês eu pago R$125. Você pode cadastrar por um longo período de tempo, assim você só vai recebendo, não vai precisar estar sempre fazendo o recadastro, né? Então, é por aqui que ele vai fazer basicamente o controle financeiro. O sistema ainda tem pro financeiro a parte aqui do plano de contas, né? Um plano de contas contábil. Aqui já é mais para quem tem um setor financeiro, que faz mais esse controle. E a gente tem também aqui em cima, no menu financeiro, a questão do movimento diário. O que é o movimento diário? É mais uma opção de controle contábil, né? Que daí aqui sim ele vai fazer uma questão de crédito, débito, fazer ali um cálculo de partilhas dobradas sobre de onde entrou, para onde foi. Então aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Mas é onde vai constar todas as movimentações que o sistema fez também. O financeiro basicamente funciona dessa forma. Além desses módulos base que a gente tem no sistema, tá? A gente tem as opções de configuração,
que é onde basicamente a gente vai poder configurar naturezas, taxas, a questão de parametrização de tributos, que é como minha nota entrou e como vai sair. Nós temos também os cadastros de parâmetros básicos para uso do sistema, por exemplo, aqui questão de cobrança, impressões, tem como fazer essa configuração. E é também onde se faz aqueles cadastros iniciais, por exemplo, cadastro de licença de uso, a questão do Minhas Notas, que é um aplicativozinho que a gente dá o aceite, vai de forma automática os XMLs das notas de saída para um portal web. Tudo bem? Além desses módulos que nós estamos visualizando, tem como dentro do sistema fazer a emissão ainda de MDFE e CTE. Para emitir MDFE e CTE vão ser módulos separados também, vou puxar eles aqui para o meio para vocês poderem visualizar. Vocês vão ter que acessar os ícones referentes a eles para poder fazer a emissão. Pode ser emitido tanto o MDFE, vou abrir aqui para vocês estarem visualizando brevemente comigo, tá? Esse processo, e a questão do CTE. Vai pedir para fazer uma configuração inicial. Vai pedir para colocar a série do MFE, aqui as demais informações, e tem como fazer o lançamento das informações por meio do botão de novo para gerar esse tipo de documento. O CTE funciona mais ou menos da mesma forma, só vai ter os campos responsivos aí para o CTE em si. Isso, claro, são documentos de transporte, eles vão ser emitidos conforme demanda. O que vamos verificar ainda no sistema do consignado, tá? Que fica aqui na aba de compras, vendas, consignado, que é onde o cliente vai poder fazer o processo de estar trabalhando com o famoso condicional, que é aquela história de o cliente levar as coisas para casa, para experimentar, para provar, para mostrar para o parente, e depois ele retorna, devolve só um e fica com o resto, ou devolve o resto e fica com só um, ou não fica com nenhum, ou fica com todos. Então, pelo sistema, tem como trabalhar com pedidos de venda com um status específico que vão estar fazendo esse controle de pedidos consignados. Além disso, outros recursos bem bacanas são encontrados aqui no menu de integrações, por exemplo, o cadastro inteligente, que é uma integração que a gente tem com o iMendes. O que essa integração faz? Vai sanear o estoque do cliente, então vai fazer assim uma procura pelo estoque do cliente, vai verificar ali a questão da descrição genérica, né? O código de barras, e daí ele vai fazer um saneamento, vai colocar as informações corretas nas questões de tributação, por exemplo, NCM, SEST, CST-IPI, essas configurações básicas do sistema, o iMendes faz de forma automática e segundo a legislação vigente. Então é bem bacana, poupa bastante tempo e é bem confiável. Vocês podem estar verificando para adquirir essa licença com a consultora, tá? Que a consultora vai poder estar repassando para vocês. Além disso, no menu de integrações ainda tem essa opção de gerador de relatório, mas o sistema não tem esse relatório X. Tem como a gente estar gerando, né? Talvez ali vai demandar um pouquinho de dificuldade porque é por meio da linguagem SQL, que é a linguagem do banco de dados. Mas se vocês precisarem de ajuda ou suporte também, faz esse tipo de auxílio. A gente tem como ver se dá para puxar as informações por meio do banco de dados e geramos um relatório customizado. Além disso, nós temos a opção do Marketplace CompuFor. O que é o Marketplace? É a questão do nosso e-commerce C4, que ele faz aí um controle completo, cria anúncio, gera pedido de venda. Nós temos também o SkyHub, que ele é um hub que integra com vários hubs virtuais, né? Vários marketplaces. Por exemplo, assim, Shoptime, Americanas, Magazine Luiza, que é bem bacana. E nós temos o Mercado Livre também, que também tem comunicação integral com o sistema, desde a geração de anúncio até a parte de retorno para poder estar finalizando a venda. Desses, o único que vocês podem estar adquirindo com a gente, né, que vai ter um valor, é o nosso e-commerce C4, que vocês podem adquirir com a consultora de vocês. O SkyHub e o Mercado Livre, a princípio, são gratuitos. Só o SkyHub, se você quiser um plano que tenha mais lojas, né, mais lojas virtuais, você vai ter que estar adquirindo diretamente com o pessoal da SkyHub. Além disso, para trabalhar no caixa, a gente tem integração também com a Shipay, que é o pagamento por meio de carteiras digitais. E a gente tem também uma ferramenta super bacana que eu também indico, que é a questão do BR Backup. O que é o BR Backup? Também é uma licença, um plugin que pode ser adquirido à parte, né?
E o que vai fazer? Como o sistema é desktop, vocês já sabem que tem que fazer cópia de segurança, né? Até tem um iconezinho aqui de cópia de segurança. Pode chegar a queimar, pode chegar a estragar e ele perder esses dados. A integração com o BR Backup garante que no momento que faz o backup, seja mandado esse backup para a nuvem, né? Lá para o site da BR Backup, para os servidores dele, totalmente protegido, para que posteriormente o usuário possa baixar e restaurar.